Fala galera, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre tecido epitelial. Antes da gente conversar um pouquinho sobre esse tecido, é importante saber o conceito. Dentro da histologia, a gente conhece os tecidos como sendo os conjuntos organizados de célula. Isso garante para o corpo um melhor funcionamento. Além disso, observa só, se eu tenho um conjunto organizado de células no plural, essas células então só podem existir em um ser multicelular, pluricelular. Ou seja, aqueles que apresentam um único tipo celular não vão formar tecidos, as bactérias, os protozoários, certo? Os tecidos são conjuntos organizados de células, logo eles existem nos seres pluricelulares. Todo ser pluricelular tem tecido? Não. A exemplo disso, nós temos os poríferos. Os poríferos são seres ablásticos, eles não formam tecidos verdadeiros. A gente vai observar então a formação dessa estrutura a partir dos quinidários, que são diblásticos. Nós apresentamos 4 tecidos: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Observa só, sobre o tecido epitelial, que é o objetivo da aula de hoje, as características gerais são: o tecido epitelial, caracteristicamente, apresenta células justapostas. Essas células, então, são células bastante unidas. Como elas são células muito unidas, não existe muita substância entre essas células. E a substância que fica para fora da célula, ao redor delas, é a matriz extracelular. Então, como o tecido epitelial, as células estão juntinhas, eu tenho ausência de matriz extracelular, tá? Então, vou botar aqui, ó, ausência de MEC. MEC é matriz extracelular. Ok? Então, anota aí, ausência de MEC. E, por último, como característica do tecido epitelial, ele é avascular, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos. O tecido epitelial ele não possui vasos sanguíneos, mas ele necessita de nutrientes. Então, a nutrição dele é uma nutrição através do tecido conjuntivo. A gente vai falar numa próxima aula. O tecido conjuntivo é bastante vascularizado, então ele é rico em nutrientes. Esse processo de nutrição do tecido epitelial vai se dar, então, através de uma difusão, quando as coisas passam de um meio de maior concentração, que é o tecido conjuntivo, maior concentração de nutrientes, para o tecido epitelial, que tem menor concentração de nutrientes. Esse processo não envolve gasto de energia, tá bom? Então, como características gerais do tecido epitelial, relembra aí, ó, na tua cabecinha, justapostas são as células, são bastante unidas. Tem pouca matriz extracelular, ou mesmo ela é ausente, depende da literatura, e esse tecido é avascular. Olha, questão de prova agora. Como esse tecido é avascular, as células precisam, então, se multiplicar com uma frequência alta para repor aquelas células que morreram pela ausência de nutrientes, pela baixa quantidade de nutrientes na realidade. Então, esse tecido ele apresenta uma alta taxa de renovação, uma alta taxa de mitose. Se perguntarem para ti qual é o tecido mais propenso a desenvolver tumores, esse é o tecido epitelial. O tecido epitelial ele pode ser dividido em duas formas. O tecido epitelial relacionado a revestimento e aquele relacionado à secreção, à liberação de substâncias úteis, que é o caso do epitélio glandular. O epitélio de revestimento, se ele cobre superfície, ele reveste, obviamente que ele gera logo uma proteção para aquela superfície. Mas ele pode também estar relacionado à absorção e pode também estar relacionado, olha só, à excreção. Enquanto que o epitélio glandular ele vai estar relacionado ao processo de secreção. Paulo, secreção e excreção é a mesma coisa? Eu li teu pensamento? Tá, vou te explicar. Secreção e excreção não são a mesma coisa. Excreção é a liberação de um produto metabólico que, à medida que se acumula, se torna tóxico. Exemplo, o gás carbônico. As células produzem gás carbônico através da respiração celular. À medida que elas acumulam esse gás, elas se tornam cada vez mais ácidas, o que torna o processo metabólico dela difícil, inclusive podendo levar à morte. Já a secreção é a liberação de substâncias úteis. Por exemplo, o muco, que reveste a região respiratória. Eu posso falar também do suor, eu posso falar das lágrimas, né? São substâncias úteis, tá bom? Liberado ali pelas glândulas. Observa, na biologia, a gente gosta sempre de classificar as coisas. Aqui não vai ser diferente. Então, sobre o tecido epitelial, a gente pode classificar as células ali em células pavimentosas, quando elas são bem baixinhas, olha só, célula pavimentosa. Nossa, meu desenho ficou muito feio, né? Horrível, Paulo. Vou até apagar, fiquei com vergonha desse desenho. Mas célula pavimentosa é uma célula bem baixinha, olha só. Até deixei o desenhozinho dela aqui, olha. Aqui em cima a gente vê célula pavimentosa, tá? Então vou fazer um desenho aqui, ó. Agora melhorou, né? Olha, células bem baixinhas aqui. Beleza. As células podem ser também cúbicas,
quando elas têm esse formato, né, cúbico. Deixa eu ver se a gente observa. Olha só elas aqui, tá vendo? E elas podem ser prismáticas, cilíndricas ou colunares. São células agora mais altas. Olha no desenho, bem aqui, ó, eu tenho células colunares, bem altas, né? Aqui também tem, tá? Então, células prismáticas ou colunares são células que apresentam uma altura maior. Beleza. Então, classificando os epitélios, eu posso dizer que ele, então, é de revestimento, ele pode ser também glandular. As células desse epitélio de revestimento glandular podem ser pavimentosas, podem ser cúbicas ou podem ser prismáticas. Mas uma outra coisa que eu posso classificar esse epitélio é a respeito do seguinte aspecto: o número de camadas que eu tenho, o número de estratos. Então, olha, eu tenho um epitélio com uma camada só, chamado de epitélio simples. Botei uma imagem que fica melhor para ti. Quando eu tenho mais de uma camada, eu falo que esse epitélio ele é estratificado. E quando eu tenho, olha esse desenho agora, células com os núcleos em diferentes posições, mas observa que eu só tenho uma camada de tecido, só tenho uma camada de células. Esse epitélio ele é chamado de pseudoestratificado. Pseudoestratificado é falso estratificado. Parece que é, mas não é. De novo, por que parece estratificado? Porque os núcleos estão em diferentes alturas. Quando eu olhar no microscópio, vai parecer para mim que eu tenho células na parte de cima, na parte média e na parte de baixo. Ou seja, vários estratos, mas na realidade só tem um, né? Todas essas células estão ligadas aqui na lâmina basal. Por último, existe um epitélio especial que a gente chama de epitélio de transição. É o que a gente observa na bexiga. Então, na bexiga a gente tem o chamado epitélio de transição, tá? Ora, as células estão distendidas, ora, elas estão no estado mais achatado. Isso depende do grau de dilatação da bexiga. Uma hora ela pode estar vazia, a gente vai encontrar essa forma aqui, ó, de células, né, mais globosas, e ela pode estar também distendida ali por acúmulo de urina, e as células vão se tornar agora mais delgadas. Tá. Então, a gente classificou, viu que as células podem ser pavimentosas, cúbicas ou prismáticas. Viu que os epitélios, em número de camadas, podem ser simples, estratificados ou pseudoestratificados. Um caso especial de transição, de água que é na bexiga, né? Por último, olha só, existem os epitélios relevantes para a gente. Aqueles que tem que decorar, não tem jeito, vai cair na prova. Na verdade, já caiu na prova várias e várias vezes. E é possível que caia esse ano também. Então, eu tenho epitélio pavimentoso simples. Eu tenho apenas uma única camada de células pavimentosas, né? Epitélio simples, ó, uma única camada de células pavimentosas, células bem baixinhas. Esse epitélio ele é característico da região do endotélio e é encontrado também lá na região dos alvéolos pulmonares, tá? Percebe que tanto o endotélio quanto os alvéolos está relacionado ao processo de passagem. No caso do endotélio, passam-se gases e passam-se também nutrientes, além de algumas célulazinhas. Mas essas células vão passar, né, por frestas que existem nesse endotélio. Mas, lá nos alvéolos, por sua vez, a gente vai ter ali a passagem de gases, os alvéolos que acontece a famosa hematose, tá bom? Gente, uma coisa importante. Para quem não sabe, o endotélio é o revestimento interno dos vasos sanguíneos, ok? E existe um vaso que só possui uma camada de tecido, que é justamente o endotélio. Esse vaso é o vaso característico, então, para a passagem de nutrientes. Esse vaso é o que a gente conhece como sendo os capilares sanguíneos, tá? Então, não esquece. Epitélio pavimentoso simples, endotélio, encontrado nos capilares e nos alvéolos. Epitélio cúbico simples, ele é encontrado na região ali dos rins, tá? E é encontrado também no pulmão. Não tem muita coisa para falar sobre ele. Cúbico simples, ó, as células são cúbicas e só tem uma camada de células, ok? Beleza. Epitélio colunar simples, clássico de vestibular. As células são colunares, apresenta-se apenas uma única camada de células, por isso que ele é simples, mas observa só aqui. Esse epitélio, as células vão apresentar uma pequena ondulação nas suas superfícies. Isso aqui é uma especialização da membrana plasmática chamada de microvilosidade, tá? Então, as células no epitélio colunar simples apresentam microvilosidade. E esse epitélio ele é característico da região do intestino, lá no intestino onde acontece a absorção dos nutrientes. Essa microvilosidade está altamente relacionado ao aumento da superfície de contato. E esse aumento da superfície de contato, mais contato com o alimento, melhora a absorção. Gente, no órgão, isso aqui é na célula, no órgão também apresentam-se ondulações.
E lá a gente vai chamar de vilosidade, tá? Essas interdigitações no órgão são as vilosidades. A vilosidade, essa parte de cima, essa parte de baixo aqui se chama cripta, no órgão intestino. Então, quando eu pego o intestino, na região do intestino delgado, tá? E olho dentro dele, tem várias ondulaçõezinhas, as vilosidades. Se eu pego um pedaço desse intestino e olho a célula também tem ondulações na membrana, que são as microvilosidades. Ambas aumentam a superfície de contato. Pessoal, isso já foi assunto da prova da UEA. Gente, outra coisa importante é que existe uma doença relacionada à destruição das microvilosidades e das vilosidades. Essa doença é chamada de doença celíaca. Vou até anotar aqui, olha só, vou botar um D de doença, e aí o nome dela é celíaca, tá bom? Celíaca. Segue. Epitélio pseudoestratificado colunar ciliado. As células são colunares. Se é pseudoestratificado, tu já sabe que o núcleo está em diferentes posições. E esse epitélio ele é ciliado. Ele apresenta, ó, aqui, ó, cílios. Ele apresenta cílios, que são estruturas celulares derivadas lá dos microtúbulos, ok? Não vai confundir cílio com estereocílio. Estereocílio é formado por filamentos de actina. É encontrado, por exemplo, lá no ouviduto da gente, na região do ouvido, né? Esses estereocílios ajudam no movimento ali da placa tectórica, aguçando nosso sentido de audição. Mas, gente, aqui eu estou falando do cílio. Cílio é derivado de microtúbulo, a mesma estrutura que forma ali, né, o flagelo do espermatozoide, tá? Então, se eu tiver problemas na formação do microtúbulo, eu vou ter problemas na divisão celular, assunto que a gente já viu. Eu vou ter problema na motilidade do espermatozoide, que vai causar problemas, né, de infertilidade, tá? E eu vou ter também problemas respiratórios. Por quê? Porque esse cílio, gente, ele ajuda a movimentar uma coisa chamada de muco, produzido por uma célula que especial, que é chamada de célula caliciforme, tá? Então, olha, eu tenho a célula caliciforme. Nossa, saiu tudo errado, né? Mas caliciforme, tá? Caliciforme, de cálice. Cálice, aquele cálice lá que vai na igreja de domingo, o padre levanta assim, tá? Então, a célula caliciforme, ela tem um formato de cálice. Ela produz um muco. Esse muco que é pegajoso, é o catarro da gente, né? Quando a gente está doente, produz mais muco do que o normal, por ação do estímulo da via respiratória. E aí, o que acontece? Esse muco, ele normalmente é produzido. E aí, quando o ar entra na tua via respiratória, as partículas de poeira, bactérias, protozoários ficam presos nesse muco. O cílio movimenta o muco em direção aonde? Em direção à faringe. A faringe que faz parte do trato digestório também. Aí quando chega na tua garganta, tu nem sente. Mas ó, tu engole e esse muco vai lá para o sistema digestório. Se tiver alguma partícula que é nociva, uma bactéria, um vírus, um protozoário, provavelmente vai morrer lá no estômago. Então, de novo, decora. Epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, ele é encontrado aonde? Principalmente na traqueia. É o epitélio característico da via respiratória. Nele eu tenho células colunares ciliadas. Esse cílio movimenta o muco, e esse muco que é produzido pelas células caliciformes. Tá ok? Epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, olha só, ele é estratificado. E nesse desenho aqui é interessante observar o seguinte. Eu tenho células colunares e eu tenho células pavimentosas na superfície. É o que a gente vê melhor aqui nessa imagem, olha. Mais ou menos seria assim, tá? Esse aqui é o epitélio de transição, mas é muito parecido o desenho. Tem células colunares não, perdão. Células cúbicas na base, tenho células cúbicas na base e eu tenho células pavimentosas na superfície. Paulo, então vou classificar como sendo um epitélio misto? Não. Eu vou olhar para a célula de cima. Se a célula de cima é pavimentosa, o epitélio é pavimentoso. Mas não tem cúbica embaixo? Tem. Essas células cúbicas, então, não caracterizam meu tecido, tá bom? Então, quando eu olhar o epitélio estratificado, eu tenho que olhar para a célula de cima. Se a célula de cima é pavimentosa, o epitélio, por mais que tenham células cúbicas na região basal, vai ser pavimentoso, entendeu? Olha sempre para as células da superfície. Gente, esse epitélio ele é queratinizado. A queratina é uma proteína que serve para proteger contra a perda de água, tá? E serve também para proteger contra agentes químicos e físicos. A queratina é produzida por uma célula chamada de queratinócito, tá? Então tem uma célula que produz queratina, que é o queratinócito. Ó, existe também uma outra célula chamada de melanócito. O melanócito é a célula produtora de melanina.
A melanina que dá o pigmento para a pele, para os olhos, para o cabelo. Essa melanina na nossa pele serve para proteção contra os raios ultravioletas. Pegadinha de vestibular. Eu estou falando da pele, mas epitélio pavimentoso estratificado queratinizado é encontrado na superfície da pele. Isso porque a pele é dividida em epiderme e derme. A camada de cima é a epiderme, que é onde a gente tem esse epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Tá? Abaixo da epiderme existe a derme, que é formada de tecido conjuntivo. Ok? Deu para entender? Então, lá na pele eu tenho derme e epiderme. Qual que é o tecido epitelial? A epiderme. Igual assim, ó, epitelial e epiderme. Né? Epitélio pavimentoso estratificado do tipo queratinizado. As células da superfície são queratinizadas, tá? São queratinizadas, estão mortas, beleza? Por último, para a gente finalizar, o epitélio pode ser do tipo glandular também. Quando o epitélio é glandular, ele está relacionado principalmente à secreção. Quando uma glândula é endócrina, é uma glândula que não possui ducto e secreta substâncias chamadas de hormônios, que são lançadas na corrente sanguínea. Quando uma glândula é exócrina, ela possui ducto e lança dentro de uma cavidade, tá? Lança dentro de uma cavidade ou fora do corpo. É o caso da glândula lacrimal. Tô chorando lá, né? Chorou. Lágrima vai escorrendo pelo teu rosto, lançando para fora do corpo, né? Então, glândula lacrimal é exócrina. Tu vê uma comida gostosa, começa ali a, né, produzir grande quantidade de saliva. Saliva, então, por exemplo, pela glândula salivar, é uma glândula também exócrina, porque a saliva é lançada na boca, que é uma cavidade. E existem as glândulas mistas, possuem ação tanto endócrina quanto exócrina. Um exemplo de glândula mista famosa é o pâncreas. O pâncreas tem uma porção que produz hormônio, que é formado ali pelas células de Langerhans. Tá? O pâncreas produz hormônios como a insulina e glucagon. Mas o pâncreas também pode ser exócrino. No trato digestório, o pâncreas produz o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado. O intestino que é uma cavidade, não é? Então, portanto, nesse aspecto, ele é exócrino. Essa parte exócrina do pâncreas é formada pelos ácinos, não é ácidos com D, é ácinos com N, né? Os ácidos pancreáticos, tá? O testículo também é uma glândula mista, isso porque produz o espermatozoide que é lançado para fora do corpo, mas também produz hormônios como a testosterona, bem como o ovário, que libera o ovócito 2 ali na região da tuba uterina, no terço distal, portanto, é exócrino nesse aspecto, mas produz também alguns hormônios, como, por exemplo, o estrógeno e a progesterona. Tá? Sobre a classificação da secreção, a gente tem as glândulas merócrinas, apócrinas e holócrinas. A glândula merócrina é aquela que libera a secreção sem perda do citoplasma, ok? Então, quando uma glândula libera a secreção sem perda de citoplasma, como é o caso da glândula lacrimal, a gente tem uma glândula merócrina. Apo é parte. Quando ela tem perda de parte do citoplasma dela, não todo, apenas uma parte, a gente fala que é uma glândula apócrina. É o caso da glândula mamária. O leite possui parte do citoplasma da célula. A glândula holócrina, por sua vez, é aquela que, junto com a secreção, lança-se a célula também. E nesse caso, a gente tem a glândula sebácea. Beleza? Anotado? Revisa aí comigo, então, os aspectos importantes. Tecido epitelial, células o quê? Exato, na tua cabeça, justapostas. Se são células justapostas unidas, pouca matriz, certo? E é avascular, não tem vaso sanguíneo, logo não sangra. Quais são os epitélios relevantes? Fala para mim ali. Os mais comuns de aparecer em prova. Pavimentoso simples, encontrado nos endotélios. Cúbico simples, encontrado em rim e pulmão. Epitélio colunar simples, encontrado no intestino. Lá tem microvilosidade, que faz o quê? Aumenta a superfície de contato. Pseudoestratificado colunar ciliado, região da traqueia. Lembra que tem cílio que movimenta o muco produzido pela célula caliciforme. Exato. Epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Epitélio da epiderme. Lembra que a epiderme é uma parte da pele. A pele não é formada apenas pela epiderme. Tem a derme, e a derme é tecido conjuntivo, assunto de uma próxima aula, né? Lá na epiderme tem queratinócito e melanócito. Queratinócito produz queratina, melanócito produz melanina. E as glândulas podem ser endócrinas, exócrinas ou mistas. Podem ser merócrinas, apócrinas ou holócrinas em termos de secreção. Merócrina não perde conteúdo citoplasmático, apócrina perde parte desse conteúdo e holócrina perde todo o seu conteúdo celular, né?
Endócrino é lançado no sangue porque não tem ducto. Exócrino é lançado fora do corpo em cavidade e tem ducto. E misto tem uma porção endócrina e exócrina. Eu esqueci de falar para ti, mas anota aí no teu caderno. Um outro exemplo de glândula mista é o nosso amigo fígado. O fígado que é o nosso melhor amigo. E com essa, né, declaração de amor ao fígado, eu finalizo a aula de hoje, tá bom? Galera, bons estudos. Se precisar, assiste essa aula novamente ou me manda ali mensagem que eu te ajudo com o material. A gente tem questão desse assunto. Lembra que ele é um dos mais comuns do vestibular, tá bom? Grande abraço, galera. Até mais.